Eu acho que a gente tem que olhar isso do ponto de vista histórico, né? Historicamente, no mundo inteiro, né, os grandes avanços em relação ao transtorno do espectro autista, né, foram estimulados ou foram empurrados pelas famílias, pelas organizações de famílias, né? Então, a história dos avanços do autismo no mundo é uma história de famílias se organizando para se ajudarem, né? Se ajudarem como? Chamando a atenção, né, desses problemas, se educando mais a respeito desses problemas, né? Estudando e demonstrando que o transtorno do espectro autista é um problema de saúde pública mundial, né? A gente está falando de uma criança em cada 80 no espectro autista, né? Então, isso não é um transtorno raro, isso não é uma coisa que tu vai ver uma vez na vida ou não, isso é um problema de saúde pública, né? Mas isso só foi reconhecido a partir da organização e da união dessas famílias, em grandes grupos, né? Que daí possibilitaram o quê? Possibilitaram mais tempo de exposição na mídia, né? Porque se nós estamos falando de milhões de pessoas, obviamente a mídia tem interesse nisso, né? Maior pressão do ponto de vista político, né? Nós estamos falando de 2 milhões de autistas no Brasil, de famílias de autistas no Brasil, bom, né? Isso já tem uma certa força, né? E maior quantidade de recursos alocados para pesquisa. Então, historicamente no mundo, os avanços se deveram muito, em grande parte, a organizações de pais e de familiares, né? Claro que com a participação de profissionais de saúde, etc, etc. Então, isso é o que nós estamos começando a ver no Brasil, né? Existe um trabalho muito grande das famílias, né, de chamar a atenção, de se orientarem, de se organizarem, de bater por leis, né, que fazem que o autista seja reconhecido como uma deficiência, né? Então, eu acho que esse vai ser o caminho, esse foi o caminho nos outros países do mundo, e esse com certeza vai ser o caminho no Brasil, né? A gente não pode esperar sentado, né, de que de repente essas coisas vão acontecer, né? Elas só vão acontecer se nós nos organizarmos de uma maneira eficaz, né? E a partir disso, eu acho que com o aumento da quantidade de pesquisa, né, que está sendo feita, nós vamos chegar em resultados muito melhores que nós temos hoje. Mas isso é a médio prazo, isso não é a curto prazo. A curto prazo nós estamos ainda no Brasil numa situação de falta, uma tremenda falta de profissionais capacitados, né? Então, isso é uma coisa que me perguntam muito, né, em conferências, né, e discussões, né? O que adianta fazer o diagnóstico, o que adianta saber quanto nós somos se não tem profissionais adequados para tratar? Bom, a resposta disso, né, é que nunca vai ter profissionais adequados para tratar, a não ser que a gente prove que o número é grande e a necessidade é ainda maior, né? Então, a partir disso, o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar os currículos das escolas, da faculdade de fonoaudiologia, de medicina, de psicologia, né, para que essas pessoas saiam dali sabendo o que é isso, né? Então, nós vamos aumentar o número de profissionais capacitados. No Brasil, nós ainda estamos numa fase, né, que é vamos dizer assim, que já se passou em outros lugares do mundo, que é a criação de centros de excelência. Ou seja, nós ainda estamos naquela fase de dizer nós precisamos criar 1 ou 2 ou 3 centros de excelência, né? Mas a verdade é que já existem, né, alguns centros bons no Brasil, né? Mas nós estamos falando de talvez 2 milhões de crianças, né? Então, se tu tem um centro de excelência que é capaz de ver 30 crianças por mês, né, ele imediatamente vai ficar lotado, né? Então, o centro de excelência não pode ser visto como o ponto final de tratamento. O centro de excelência tem que ser visto como ponto de formação de profissionais. E esses profissionais vão se espalhar pelo país para proporcionar o tipo de intervenções que a gente precisa.